Há muito nos vídeos, teve um vídeo específico, eu vou tentar me recordar do título que ele tinha, porque às vezes o título ele desencadeia vários pensamentos, e às vezes num desses pensamentos a gente acaba se lembrando dele novamente. E nesse título, para esse vídeo, sobre há muitas diferenças entre as pessoas em estado de avanço e declínio. Porém, esses quesitos não devem ser apontados como mais ou menos, como superior e inferior, já que a diferença entre eles, entre cada atributo aplicado, ele é referente àquilo que a pessoa se propôs a aprender. Então, se uma pessoa aprendeu X, a outra aprendeu Y. Então não é o que o X ou o Y ele é um maior que o outro. São só coisas diferentes. Ou seja, as pessoas referem-se em seus níveis sobre onde aplicaram seu conhecimento e interesse. Olha que interessante. Por que eu dei atenção a esse tipo de assunto para que eu, você, qualquer pessoa pudéssemos refletir? Porque vamos voltar naquele clássico exemplo, né? A pessoa está na escola, né, no colégio, a criança, né? E a criança há uma avaliação de aritmética, né? E vamos imaginar que na classe tenham 40 alunos, né? Ou 30 alunos. E desses 30 alunos, 5 são excepcionais em aritmética. O restante tudo tiram notas mais baixas. E numa outra avaliação é sobre a gramática, sobre a língua do país, né? E nesse daí 3 vão excelentes. E os restantes vão não tão bem. E por fim, né, vamos pegar artes, né? Desenho. E uma pessoa nesse de artes é excelente. E o restante não é tão bom. E vamos também adicionar alguma atividade de educação física, né? Jogando basquete. Uma delas lá joga muito bem basquete. E o restante nem tanto. Bom, percebe como quando nós colocamos esse exemplo, nós conseguimos compreender rapidamente que hoje, né? Isso, antigamente nem tanto. Mas conseguimos compreender com exatidão de que algumas crianças, algumas pessoas, né, elas têm aptidões para determinadas coisas e outras para outras coisas. De repente, em casa, né, tem um livro mais comum de determinado assunto e a criança vai lá e lê, e os pais também têm isso daí, então eles acabam desenvolvendo automaticamente por terem aquele tipo de situação próximo deles. E isso não faz deles melhor pessoa. Eles são só pessoas diferentes. Então, a que é boa de matemática, ela vai se destacar em exatas. E a outra que se destaca no estudo da língua dela, vai se destacar naquele quesito. E assim por diante, na de artes e na de música. Isso é fácil de compreender, né? Pois então, quando saímos desse ambiente e vamos para a vida, então nós acabamos de perceber que existem talvez diferenças um pouco maiores. E essas diferenças, elas também são relacionadas com aquilo que a pessoa aprendeu e faz. O que ocorre também é que na vida existem outras variantes. E essas variantes, elas são do tipo moda, né, costumes, né? Vamos supor, vamos falar de futebol. Aqui no Brasil as pessoas jogam bastante futebol. As crianças aprendem futebol desde pequeno e tudo mais. Só que é muito difícil. Mas por haver mais quantidade de jogadores, pessoas que treinam, pessoas que se dedicam, então sim, acaba ocorrendo de existir crianças, pessoas, adolescentes que têm muita aptidão,
são realmente excepcionais no quesito esporte e futebol, modalidade de futebol. E também pelo país ir assistir os jogos, né, contemplar. Então, um jogador de futebol, ele acaba tendo um mérito, principalmente financeiro, muito maior do que, por exemplo, uma pessoa que, vamos colocar que jogue basquete no Brasil. Vamos pegar da mesma área para não haver problemas. Então, percebem? Se a pessoa morasse nos Estados Unidos, lá as pessoas jogam e vão assistir muito mais partidas de basquete. Pelo menos nesse ano de 2024, eu acredito que ainda seja assim. Então, percebem? Alguns tipos de situações, elas acabam parecendo que são superiores às outras, mas não é. É só porque, né, voltando ao exemplo da escola, a mesma criança, né, com seus, vamos colocar, 10 anos de idade, ela teve o mesmo tempo de vida. Só que uma se aplicou a determinada coisa e a outra a não determinada coisa. Vamos supor que uma ficou mais tempo não estudando, mas ela ficou brincando de futebol. Então ela criou habilidade de futebol. Falar nisso, esse final de semana, além de eu correr, eu voltei a jogar futsal, coisa que eu gosto bastante. Consegui pegar um tempo com meu sobrinho, e aí ficamos dando uns chutes e tudo mais. Lógico, né? Eu estava muito enferrujado. Mas realmente é uma sensação muito boa. Mas a minha habilidade se manteve, porque minha vida inteira, sempre fiquei brincando um pouco com a bola. Gosto muito. Então percebe? Então a criança que ela tem mais contato com a bola, a bola vem para ela, já sabe bater, já sabe levantar, já sabe o jeito de chutar, etc, etc, etc. Mas olha só. Então agora imaginem tudo isso num âmbito maior ainda. Sobre aprender as profissões, sobre a maneira que trata as pessoas, né, de reconhecer a empatia, a bondade, o amor fraterno, a educação, né, a ajuda, a caridade, tudo mais. Umas têm mais, outras têm menos, e assim por diante. Então isso vai se criando várias e várias gerações de pessoas diferentes. E essas pessoas, elas acabam no mundo, no aglomerado, com diferenças sociais, inclusive. Diferenças financeiras e diferenças de educação. E isso, algumas ficam mais adiantadas, outras menos adiantadas. Tem pessoas que praticam a caridade semanalmente, né? Pegam, fazem um pouco de comida, se aglomeram com outras pessoas, vão, entregam e cuidam, né? Tem bastante. E isso é muito interessante, porque nem sempre nós temos essa afinidade por justamente não termos exercitado. O correto seria, como é o plano espiritual da perfeição de Deus, é que nós façamos tudo. Eu seja um ótimo jogador de futebol, eu seja um ótimo desenhista, eu seja um ótimo músico, eu seja uma ótima pessoa na caridade, eu seja uma ótima pessoa cantora, eu seja uma ótima pessoa boa, e assim por diante. Nós chegaremos lá, sim. A vivência nossa, ela é eterna, né? Vamos passando. E o que ocorre? O assunto ele é bastante grande e eu nem tinha percebido assim que eu li o título que chegaríamos até esse ponto. Então, nesse bloco de vivências que temos no planeta Terra, nós estamos num nível aqui. E esse nível, ele é subdividido em espíritos e almas que estão dentro desses limites.
Isso não quer dizer que um esteja acima do outro. Não, é como se fossem do lado do outro. Só que uns têm certas habilidades e outros têm outras habilidades. Mesmo que nessa habilidade a pessoa ela não tenha tanta prática, mas ela está aqui nesse bloco do planeta Terra, né? Nesse bloco chamado planeta Terra, para desenvolver todas essas partes. Então percebe? Se conseguirmos, eu, você e qualquer pessoa, olhar atentamente para as pessoas, nós veremos que somos iguais. Todos somos iguais. Ah, mas aquela pessoa ela rouba, né? É assim. Mas ela, por que ela faz isso? Não estou aqui romantizando nada, por favor. Mas por quê? Porque ela tem a necessidade. E por que ela tem a necessidade? Ah, porque ela aprendeu assim. Ela, desde pequena ela via roubar, acabou acostumando a roubar. Ah, mas ela não tem culpa? Sim, tem culpa. Por quê? Porque ela sabe lá no íntimo dela que você abster-se de algo, obter algo que não é seu, é errado. Mas mesmo assim, ela vai alimentando e vai convivendo com outras pessoas assim também. E isso não é relacionado somente a pessoas que furtam coisas na rua. O próprio político, né, que muitas vezes, vou falar um exemplo aqui, né, eu trabalhei numa empresa onde a pessoa que no emprego anterior dessa pessoa, era trabalhar no almoxarifado de uma escola. E aí um dia, né, estávamos lá conversando, já tinha acabado o expediente, ou tinha acabado, ou estava no horário de almoço, e ele contou uma história assim, falou, poxa, no outro trabalho que eu tinha, a gente lá era bastante interessante, porque o nosso trabalho, e aí o meu chefe saiu de férias e eu acabei ficando no lugar dele. Aí um dia a gente precisou comprar papel higiênico, né? Então imagine, para uma escola comprar papel higiênico tem que comprar muitos papel higiênico, né? Para o mês, para o semestre, não sei. E aí eles sempre compravam de uma empresa, então eles fazem uma cotação rápida, coisa que é normal, para ver qual que é o melhor lugar, qualidade. E um dos lugares que comprou, que ofereceu, que tinha o preço, ofereceu que se comprasse dele, mandaria um monte de papel higiênico do produto para casa do rapaz. E ele falou, não, ele já tem enviado para não sei quem, para o meu patrão, para o meu chefe lá, então eu falei, tá, tudo bem, aí acabou mandando para minha casa. Eu tive papel, aí ele, né, na inocência, ou nem tanto dele, porque acaba se tornando algo tipo comum, né, que não deveria. Ele acabou achando engraçado e todo mundo riu, porque realmente é uma situação engraçada. Imagine você ganhar 1000 rolos de papel higiênico. É muito papel higiênico, não tem nenhum de guardar. Então, mas percebe? Isso é errado. Não está retirando do patrão também. Agora imagine isso num governo, né, onde um monte de pessoas estão ali, pagam seus impostos e tudo mais corretamente, e aí para fazer algum determinado tipo de obra para um serviço, a pessoa vira e fala, mas para eu fazer essa obra no seu lugar, eu vou querer tanto. E aí ainda vai para a empresa, né? Ainda ocorre o mesmo tipo de situação mas se eu fizer com você, eu não vou ganhar nada. Você percebe? É muito horrível isso. E isso também é um tipo de roubo. Percebe? Então, todas essas nuances de comportamentos, elas atrapalham toda uma evolução. Porque se uma pessoa ganha, esses dias eu até comentei com a minha mãe, a pessoa apareceu lá na televisão que ganhou não sei quantos, 200 mil reais. Né? Aí
né, minha mãe acho que comentou, acho que nem comentou, né, mas a pessoa estava feliz, né? Quem aposta ganha, né? Eu falei, mãe, para essa pessoa ganhar esses 200 mil reais, imagine quantas outras pessoas não ganharam. Né? A gente fez uma conta lá meio rápida lá, né? Então era tipo umas 100 mil pessoas não ganharam. Tiveram que pagar para constituir o prêmio para aquela pessoa, isso ainda sem querer contar a parte que a empresa em si ganhou. Então é algo que ainda hoje em dia existe no mundo, porque o mundo é mundo, está em desenvolvimento. Então talvez demore algumas gerações para que se perceba que esse tipo de situação atrapalha todo mundo. Quando ocorre um tipo de problema, quando eu deixo de ajudar o meu vizinho, o meu colega de rua, uma pessoa que pede alguma coisa, quando eu deixo de fazer isso, eu não estou dificultando a vida dele, eu estou dificultando a minha vida. Porque é tudo um espelho, tudo se reflete, tudo acontece com o mesmo. Eu espero que esse título faça com que nós possamos refletir que vivemos numa faixa aqui no planeta Terra, chamada planeta Terra, que temos que todos desenvolver. Temos que deixar de sermos tão inocentes e começarmos a verificar tudo com um âmbito um pouco maior, para que essas diferenças que nós achamos que existem, ela não existe. Aquela pessoa mais avançada, não. Aquela pessoa está no mesmo nível que a gente, estamos aprendendo. Repare nessa pessoa, reflita, e você também vai aprender bastante. Demos o exemplo da escola, onde um aprende mais, um é melhor do que em determinada disciplina do que outro. Então, há muitas diferenças entre as pessoas em estado de avanço e declínio. Porém, esses quesitos não devem ser apontados como mais ou menos, superior e inferior. Ou seja, as pessoas referem-se em seus níveis sobre onde aplicaram seu conhecimento e interesse. Então que possamos, né? Inclusive eu ando acostumando a dizer que existem espíritos superiores e espíritos não superiores ainda. Porque todos nós nos desenvolveremos e cresceremos. Todos seremos espíritos superiores. Quanto isso irá ocorrer? No decorrer em que nós aprendamos a sempre auxiliar o próximo. Da mesma maneira que nós ajudamos uma pessoa que não tem total prática, total conhecimento em determinada disciplina, modalidade, área, outra pessoa acima também está outra pessoa ao lado também está nos auxiliando. Gratidão, gratidão, gratidão.